Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implante Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implante Center Maison, 47 3326 6006. Voltamos agora com o programa Odonto Prime e o Jean vai mostrar para vocês um caso de um lei de porcelana feito através do sistema CEREC. Então vamos lá. Como é que funciona esse tipo de trabalho? Então eu vou mostrar para vocês agora dois casos. Esse primeiro aqui, eu já tenho ele então com a remoção da restauração já feita. Então se vocês puderem perceber, é um dente aqui posterior da arcada inferior, tá? Então onde ele tinha uma restauração bem grande dessas aqui, de metal, essas feitas de amálgama, que era um material bastante utilizado, um material de eleição aí alguns bons anos atrás, e também era o que tinha, tá? Então existe aí, dependendo das circunstâncias ou até da situação desse paciente, casos que até haveria então a indicação até para a realização de uma coroa inteira. Então para vocês perceberem como a gente consegue hoje até tentar ser mais conservador e poder dar características para esse dente cada vez mais naturais. Poderia então até ser feito as restaurações em resina, só que o fato de ser em resina e não ser um material tão rígido, existiria um risco às vezes da fratura desses remanescentes de dente, poderia então quebrar essas paredes ou a anterior ou então a posterior. E a outra coisa é que fazer isso em boca cria ainda mais a situação embaixo, língua, saliva, uma dificuldade muito grande para o profissional também deixar numa anatomia perfeita, na anatomia ideal. E aí da maneira convencional, então se faria a moldagem para depois então enviar para o laboratório, numa sequência voltar para fazer uma prova, fazer depois acabamentos e depois finalizar o caso. Então aí ia gerar uma demanda aí de 3 ou 4 sessões, o que hoje a gente consegue fazer numa sessão única no consultório através do sistema de CEREC e através do escaneamento. Então eu vou mostrar isso para vocês através de fotos. Hoje então aqui a gente tem uma foto daquela imagem, logicamente só tem aqui uma inclinação um pouco diferente do que vocês puderam perceber. Então a gente tem aqui o preparo feito e escaneado. Então depois disso a gente vai fazer agora a delimitação desse preparo. Logicamente antes disso se faz a seleção do material, do tipo de restauro que a gente vai fazer, do tipo de material que a gente vai utilizar, vai fazer a marcação de até onde eu quero que chegue o meu restauro e vai então fazer a idealização desse projeto virtualmente. Então a partir dos parâmetros que a gente pré-definiu, o próprio software deu esse tipo de proposta como resultado. Se a gente não tiver de acordo, eu não gostei, o próprio dentista viu que não ficou daquilo que ele imaginava, existem cursores aqui nas próprias ferramentas do sistema que me dá a possibilidade que já mesmo assim colocado sobre o dente que a gente definiu, fazer variações. Eu gostaria que aqui não fosse talvez tão volumoso ou que não tivesse esse tipo de curvatura, eu queria que eu tivesse um desenho anatômico mais bem definido, eu gostaria que tivesse um desenho anatômico um pouco mais suave. Já com o dente aqui em boca a gente vai mostrando para o paciente até que nível que a gente gostaria que chegasse. É muito simples e é muito rápido também de ser feito, tá? Aí uma prova para vocês entenderem isso. Então a gente vê aqui os mesmos pontozinhos aqui que a gente tem do dente, aqui de dente, a parte externa a mesma coisa. Logicamente aqui está numa cor que é branca para que se torne bem visível a diferença do material, mas é feito a seleção isso previamente. Então existe uma gama de possibilidades de escolhas de cor que a gente vai fazer isso com base no remanescente que a gente tem do dente desse paciente. Segue-se aí depois os parâmetros e aí a idealização da confecção desse material. A gente tem aqui algumas ferramentas de análise, então eu posso ver, não sei se em casa vocês vão conseguir perceber, mas tem como se fosse uma linhazinha, um azul mais clarinho ali. Isso ali é o que eu vou determinar que a hora que eu mandar confeccionar tem que ter no mínimo essa espessura, porque eu não quero que tenha nenhum tipo de risco de fratura. Então até isso ele já me mostra que eu tenho aqui uma boa margem sobrando de material, tanto aqui na parte do centro do dente, porque foi feito aqui um corte transversal desse modelo virtual, e aí eu sei exatamente quanto que eu tenho de material em cada uma das regiões. A gente vai checar a oclusão para ver que tipo de contato tem naquela região, então eu posso agora fazer isoladamente, só no meu dente que eu estou querendo. Então
quanto mais clarinho aqui os pontos, mais forte é o contato. Então a gente está percebendo aqui que tem agora contatos mais fortes com o dente superior, então a gente tem que fazer alguns ajustes para que não haja nenhum tipo de contato prematuro, que quando o paciente vai morder não tenha aquela sensação que está alto. Então a gente já ajusta aqui mesmo, vai usando as ferramentas do sistema e vai aqui ajustando, suavizando, diminuindo, preenchendo algumas coisas. Isso tudo feito com o cursor do próprio mouse do sistema. E nos dentes do lado aqui, nessa imagem aqui, a gente consegue fazer uma avaliação do contato que ele tem real com seus demais dentes. Então a gente vê aqui uns contatozinhos, uns pontinhos em vermelho, não sei se vocês conseguem perceber, mas são contatos que esse paciente tem nas suas características normais, que é o que acontece com todos nós. Então eu não preciso fazer registro de mordida, nada disso, a gente faz tudo através do sistema, tá? Vamos passar uma sequência. Então esse aqui agora é um outro caso. Aí a gente vai mostrar agora com fotos aqui do começo ao fim desse mesmo caso. Então olha só como existe aí, hoje em dia tem muita gente aí das décadas de 70, 80 que ainda pegaram esse tipo de restauro, que tem muita gente então que tem essas restaurações de amálgama, tá? Então a gente está fazendo agora a substituição dessa região aqui. Pontos assim tão pequenos, a gente logicamente tem indicação para que se faça logicamente em resina, porque não tem por que fazer com esse tipo de material, porque não é viável, por exemplo, tá? Então a gente faz a mesma coisa, faz a remoção, faz o escaneamento, determina a área de trabalho que a gente quer que envolva, e agora vocês perceberam, nossa, mas o que é agora aquele pontinho vermelho? Aquele tipo de restauro em amálgama, para ser feito naquela época, ele é um material que ele era feito por condensação. Então o dentista ia aplicando a quantidade de material, ele ia condensando, não existia nenhum tipo de sistema de adesivo e nada disso. Então o dentista na época tinha que fazer um preparo no dente, quase que o formato de uma caixinha, um pouco invertida, para que essa restauração não saltasse para fora, ficasse retida naquele espaço. Então, para a gente não ter que abrir mais o formato do dente, a gente manteve aquele formato, só que o sistema aqui já identifica que não tem como fazer a fresagem do material até lá, então ou eu faço o preenchimento na boca do paciente com uma pequena resina, ou então a gente já vai saber que o material de cimentação vai cobrir aquele espaço. Então a gente está aí cada vez sabendo mais detalhes do nosso trabalho, porque a gente começa a ter algo que me dá essa possibilidade e esse tipo de recurso, tá? Uma vista que a gente vai estar determinando o centro de inserção, então eu poderia movimentar isso aqui para todos os lados, mas o próprio sistema já me identifica que esse seria a melhor ponto de inserção para que essa peça entre totalmente passiva e para que a máquina fresadora faça já seguindo essas determinações. E aí, de novo, eu já fiz aqui o desenho do meu restauro, seguindo os parâmetros que a gente determinou de anatomia, de espaçamento interno para espaço para material de cimentação, o quanto que eu quero que tenha de linha de término, o quanto que eu posso ajustar ele depois com as broquinhas de acabamento para que eu não tenha nenhum tipo de perda de material. De novo, eu consigo agora fazer as marcações dos pontos de contato só no dente, nos seus dentes antagonistas, nos seus dentes adjacentes, desculpa, a gente vê esses pontos vermelhos, são o contato que essa paciente tem com seus dentes superiores, e aí agora de novo, o que ela teria em boca. De novo, esses pontos eu não posso deixar assim com essa marcação, porque vai ficar com contato prematuro na boca dessa paciente, isso incomoda, não é nem que incomoda, não tem nem como deixar, porque isso interfere muito, depois pode acabar criando dores. Às vezes o paciente no começo, eu sinto um pouquinho alto, não. Sempre que você perceber isso, tente ajustar, porque isso vai te gerar, às vezes, terminou o tratamento, agora começa a ter um pouco de dores de cabeça, é porque alguma coisa não tá certa. Agora a imagem daquele mesmo restauro, se a gente voltar aqui um pouquinho, esse mesmo restauro, a gente já tem agora como é que ele ficaria a inserção dele dentro do bloquinho de cerâmica que é instalado na fresadora, e é isso agora em boca. Então aquele mesmo desenho, a gente vai poder mostrar para vocês como é que fica, o que é, de onde é que está surgindo essa imagem, por que ficou esse formato dentro desse bloquinho aqui, é esse desenho aqui virtual que vocês podem estar vendo. Aí então a gente tem agora a parte final da conclusão do trabalho. Então os pontos dos dentes que a gente não mexeu, aqui o centro, então remove todo aquele material, aí a gente começa a já ver como eu tenho aqui as semelhanças de cores, ou como eu posso deixar o dente mais anatômico, então assim, muda totalmente. A gente aí percebe casos que a gente vem mostrando para vocês de reabilitações inteiras,
Mas olha como é bacana e olha como é interessante e como pode interferir isso numa pessoa que dá um belo de um sorriso, aparecer dessa forma ou aparecer aqui dessa maneira. Então aqui a gente fez em porcelana e tem uns pontinhos em resina. Isso, que aqui a restauração não é nem tão grande, né? Sim. Tem pessoas que têm aquelas restaurações de amálgama que realmente são quase blocos de amálgama em boca, que era comum numa época de estar fazendo, onde a odontologia era estender para prevenir, né? O dentista, ele removia os sulcos, removia várias partes do dente, porque naquela época a odontologia era extensão por prevenção, onde eles achavam que tiravam e colocavam material restaurador, ali não ia mais dar cárie, e depois se viu que não é bem assim. Quanto mais a gente pode preservar as estruturas dentárias, melhor seria, melhor para a saúde daquele dente, mais forte fica aquele dente, né? Seria isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É sempre muito bom estar aqui trazendo as novidades do mundo odontológico para vocês. E até semana que vem. Um beijão. Vocês podem acompanhar todo esse resultado, esses trabalhos, os programas que a gente tem realizado aqui na TV, através das nossas redes sociais e também do site da clínica. Um abraço e até a próxima semana. Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implante Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implante Center Maison, 47 3326 6006.